Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Bitcão Raivoso. Sempre lembrando que estamos falando aqui, em geral, de criptomoedas, ou pelo menos muito do que nós falamos aqui vale para a maioria delas, enfim. E respondendo um comentário do espectador Guilherme, ele sugeria lá em um dos vídeos passados que se nós considerarmos a valorização que de fato ocorreu em relação ao Bitcoin nesses últimos meses, nesses últimos anos, nós poderíamos sim considerá-lo um bom investimento, ou seja, uma boa forma de nós valorizarmos o nosso dinheiro, nós multiplicarmos o nosso dinheiro de alguma forma. Bem, e de fato, historicamente, até o momento desse vídeo, nós podemos ver que nos últimos anos o Bitcoin teve uma valorização incrível e foi possível ganhar dinheiro com as transações aí do mesmo, comprando e vendendo Bitcoins e tal. E agora neste vídeo a gente vai entender um pouco por que eu faço essa série tão picotada, pegando um aspecto por vez e falando dele isoladamente, mas fazendo o passo a passo da coisa. Exatamente porque nós vamos utilizar isso agora, por exemplo, neste vídeo. Como eu falei no vídeo passado, a possibilidade de se ganhar dinheiro com Bitcoin se dá exatamente por essa variação de preço. E essa variação de preço é uma coisa que vai ocorrer ao longo de toda a história. Desde que o Bitcoin foi criado, ocorre e daqui para frente vai continuar ocorrendo para sempre. Enquanto existir Bitcoin, o preço do Bitcoin em relação a outros ativos, outras moedas, outras mercadorias, vai variar e assim as coisas são no processo de mercado. Não tem nada de anormal nisso, nada de excepcional nisso. Porém, o que eu respondi no comentário lá para esse espectador é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo, é que com o passar do tempo e com a consolidação do Bitcoin, a tendência é que esse aspecto de investimento, entre aspas, tenda a se diluir. Quanto mais o Bitcoin se consolidar, quanto mais ele fizer parte do nosso dia a dia, quanto mais ele servir para o seu propósito inicial, que é o de moeda, menos nós vamos pensar no Bitcoin como um investimento, como algo que nós vamos comprar com uma moeda estatal, com real, com dólar, o euro, sei lá, enfim, qualquer uma, e mais vamos pensar no Bitcoin como o nosso meio de troca vigente mesmo, tá certo? Esse é o propósito do Bitcoin. Então, nesse momento, veja como está o raciocínio das pessoas. As pessoas estão comprando Bitcoin com reais, com dólares, com euros. Para quê? Para no futuro revender esse Bitcoin e obter mais reais, dólares, euros, enfim, essas moedas fiduciárias completamente fraudulentas dos bancos centrais aí mundo afora, tá certo? Agora, enquanto a coisa estiver assim, primeiro, é claro que nós podemos considerar que vai ter uma grande variação de preço do Bitcoin, mas nós vamos considerar que o Bitcoin, até esse estágio, não teve êxito, não teve sucesso no seu propósito, que é exatamente de substituir, à medida do possível, essas moedas falsificadas. Então, à medida em que nós incorporarmos o Bitcoin no nosso dia a dia, nós formos na padaria, pudermos comprar o nosso café com o Bitcoin, nós pudermos fazer as compras do mês, pagar as contas com Bitcoin, nós vamos acabar automaticamente também mudando a nossa mentalidade e a pergunta não vai ser, será que eu ganho muito dinheiro se eu comprar Bitcoins e guardá-lo ao longo do tempo? Não, a pergunta vai ser, será que eu ganho muitos Bitcoins se eu fizer um outro tipo de investimento em algum empreendimento que seja, uma atividade empresarial ou o que quer que seja? Ou seja, nós vamos trocar as palavras, percebe? Nós não vamos perguntar se nós vamos ganhar dinheiro com Bitcoin, nós vamos perguntar se nós vamos ganhar Bitcoin com alguma outra coisa, à medida em que o Bitcoin seja o dinheiro, seja a moeda que nós estamos utilizando massivamente. Agora, sempre lembrando, como eu falei aqui, estamos falando do Bitcoin só como exemplo por ser a criptomoeda mais conhecida, mas não quer dizer que nós tenhamos que usar só o Bitcoin. É provável até que o Bitcoin não seja a moeda que nós utilizemos para essas microtransações do dia a dia, a compra de uma bala, de um chiclete, alguma coisa assim. Existem outras moedas que cumprem esse papel, que têm taxas de transação menor, tempos de transação menor, tá certo? Talvez o Bitcoin... Enfim, a gente não sabe exatamente como vão se dar aí as etapas desse processo aí, mas acredito que pelo menos para grandes transações, até mesmo uma reserva de valor, o Bitcoin vai poder ser utilizado no futuro, coisa e tal. Mas enfim, o resumo da ideia é esse. O fato de nós estarmos pensando nas criptomoedas como um investimento para obtermos o retorno em moedas fiduciárias, em moedas estatais, denota que as criptomoedas ainda não emplacaram, ainda não estão cumprindo o seu papel primordial, que é o de moeda corrente mesmo. E seria muito importante que elas atingissem esse patamar, porque é isso que nós esperamos dela. Esse é o propósito existencial do Bitcoin e das outras criptomoedas, é a substituição das falsificadas moedas fiduciárias para resolvermos uma série de problemas econômicos e uma série de problemas governamentais, inclusive. Que eu ainda não abordei aqui nessa série, seria talvez importante fazer um vídeo já não muito distante desse, falando exatamente de que forma que os governos e bancos centrais conseguem distorcer aspectos importantes da economia, o preço geral das coisas, sobretudo da taxa de juros, de que forma eles podem financiar uma série de catástrofes através do controle da moeda que eles têm. E as criptomoedas descentralizadas serviriam inclusive para nos ajudar a combater isso, para nos ajudar a ter uma vida econômica mais estável, mais legítima. E aí, só complementando então, por que ao longo do tempo essa ideia de investimento vai se diluir? Porque no momento em que nós estivermos utilizando essas criptomoedas para as nossas transações,
é provável que quando for chegado esse momento, essas criptomoedas já tenham uma certa estabilidade em seu valor. Como eu disse, o valor delas vai sempre oscilar uma em relação à outra, elas em relação às mercadorias, sempre vai oscilar para o resto da vida, isso é assim mesmo, então vai ser sempre possível fazer trade dessas moedas, assim como é possível das moedas fiduciárias hoje, coisa e tal. Será possível fazer contratos de mercado futuro, etc, etc, enfim, isso sem nenhum problema em relação a isso. Mas é provável que elas tenham um preço em relação a elas próprias, né, uma em relação à outra, muito mais estável do que tem sido nesses últimos tempos. Porque se nós pararmos para pensar, o Bitcoin ainda, bem ou mal, é uma coisa muito recente e outras criptomoedas são ainda mais recentes, nós ainda estamos experimentando, nós estamos ainda engatinhando nisso. São poucos lugares que aceitam, muitas pessoas ainda desconfiam, muitas pessoas ainda não sabem do que se trata. E eu vejo que até algumas pessoas que eu gosto bastante, algumas pessoas que me ensinaram muito em relação à análise de mercado, análise técnica e tal, essas pessoas ainda têm dificuldade de entender o propósito do Bitcoin, ainda têm dificuldade de imaginar uma moeda que não tenha um órgão central por trás tomando conta, não tenha um governo por trás, coisa e tal, enfim. A aceitação ela vai se dando com o tempo, essa tecnologia, o Bitcoin também é uma tecnologia, vai se massificando aí na sociedade aos poucos. E com certeza haverá muita resistência dos governos, dos bancos centrais. Eles vão lutar com unhas e dentes para tentar parar esses projetos de um modo geral, porque eles põem em risco a existência dos próprios governos, certo? Mas isso a gente fala aí em outros vídeos mais para frente. Então, só cumprindo aqui a minha promessa de fazer um vídeo respondendo a esse comentário específico aí que eu tinha prometido lá, certo? Então, por enquanto é isso, voltamos em breve com mais vídeos da nossa série aí Bitcoin Raivoso. Você pode acompanhar esses vídeos inscrevendo-se aqui nesse canal ou acompanhando a minha página no Facebook, cujo link está na descrição e onde eu publico também os vídeos sempre que eu publico eles aqui no YouTube. Por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.